mais conhecidos do Saltério. É o meu salmo preferido, fala bastante ao meu coração desde a minha infância. É um salmo também que eu tenho certeza que é o preferido de muitos dos irmãos, que é o salmo de número 51. Mas nós não vamos expô-lo todo. Nós vamos fazer a exposição deste salmo em 2 domingos, neste e no próximo. Eu farei a primeira parte e o presbítero Alberto a segunda parte. Nós estamos numa série de sermões intitulada de O Lamento dos Redimidos. E este salmo é conhecido, é intitulado de um salmo de lamento penitencial, onde o salmista reconhece o seu pecado e clama ao Senhor por perdão. Salmo 51. Então nós vamos ler o salmo hoje, dos versos 1 ao verso de número 9. Sei que muitos dos irmãos aqui poderiam recitá-lo de cor, mas nós vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 51, verso de 1 a 9, a primeira pregação de 2 partes. Diz assim a palavra de Deus, acompanha atentamente a leitura na tua Bíblia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor direção para que Ele possa nos ensinar mais uma vez as Sagradas Escrituras e trabalhar no coração dos presentes aqui nesta noite para a glória dEle. Ó Senhor, como é maravilhoso poder chegar diante de Ti na certeza que o Senhor nos redimiu do nosso pecado, nos lavou e nos purificou. E por causa disso podemos nos achegar à Tua presença, diante do trono da graça. Senhor, e hoje nós vamos aprender mais acerca da Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos ensine, por meio do Teu Santo Espírito. Mostre-nos, Senhor, que um coração que está de fato arrependido, ele tem convicções claras. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para dentro de nós e ver se de fato nós somos pessoas arrependidas ou ainda amamos o pecado. Se há alguém entre nós desta maneira, Senhor, usa esta palavra para transformar o coração. Ó Senhor, usa mim. Sou apenas um instrumento. Não sou capaz, Senhor, de nada, a não ser pela Tua boa mão. Ajuda-nos, ó Deus. Fala ao nosso coração. Em Teu nome nós oramos e confiamos. Amém. Queridos, um certo dia, um profeta foi até um rei que havia cometido adultério e contou a seguinte história. Rei, havia na cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha
que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a única cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o rei, ao ouvir essa história, acendeu a sua ira de tal maneira que disse que o homem que fez tal coisa deveria ser morto, não poderia ficar vivo. Então o profeta vira para este rei e disse: então, este homem é você. Essa história, esse fato, está contado no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12. Quando o Senhor envia o profeta Natã para poder confrontar Davi após o adultério que havia cometido com Batseba, após o assassinato de Urias, marido de Batseba. E essa é a história que criou o pano de fundo, que criou o cenário para este salmo que nós acabamos de ler. O salmo de número 51, meus irmãos, é um dos poucos salmos que especificam no seu texto de forma tão clara o seu contexto. Se você olhar para a tua Bíblia aí, você vai ver que isto está bem especificado no tema do salmo, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver possuído Batseba. E após ser repreendido por Natã e reconhecer Davi que pecou contra o Senhor, ele escreve este salmo. Juntamente também, conforme assim afirma muitos estudiosos do Antigo Testamento do Saltério, com o salmo de número 32. E dos versos de 1 a 9 que nós vemos aqui, irmãos, o que podemos ver é uma convicção ou convicções de um coração que está arrependido por causa dos seus pecados, de um coração que está de fato conhecendo as faltas que cometeu contra o Senhor. E nesta noite, veremos que essas mesmas convicções que Davi teve sempre estarão presentes nos corações de homens e mulheres que reconhecem os seus pecados e apresentam arrependimento diante do Senhor. Sendo assim, irmãos, nós então meditaremos no seguinte tema: as convicções de um coração arrependido. As convicções de um coração arrependido. E conforme nos mostra o salmo aqui, dos versos de 1 a 2, nós vamos ver que um coração convicto e arrependido, em primeiro lugar, ele entende que precisa da misericórdia do Senhor. Em primeiro lugar, ele entende que precisa da misericórdia do Senhor. Davi começa clamando para que o Senhor, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, se compadecesse dele. A palavra aqui traduzida por benignidade refere-se ao amor pactual do Senhor, que tem fundamentos na aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os seus. Nós temos explicado essa ideia por meio dessa palavra aqui em algumas outras exposições. Ele disse: compadece-te de mim segundo o teu amor pactual, segundo as tuas promessas, porque eu sou parte do seu povo. Ele também pede pela misericórdia do Senhor, que pode ser melhor entendida à luz do texto hebraico como compaixões. Compaixões do Senhor. Na língua hebraica, quando esta palavra era utilizada no singular, conotava a ideia de um cuidado que alguém dá a um bebê no seu estado mais vulnerável. Então o que Davi está pedindo ao Senhor aqui é: não me dê o que eu mereço. Sabe por quê? Porque ele sabia que o salário do pecado é a morte. Mas ele está clamando
para que o Senhor se compadeça dele por misericórdia, porque ele estava como alguém vulnerável por causa do seu pecado. Ele está dizendo: cuida de mim, trata de mim, Senhor, nos teus méritos. Irmãos, precisamos nos lembrar que nenhum de nós está imune a pecar contra o Senhor. Não existe nenhum crente que não esteja exposto ao pecado. Mas se porventura nós cairmos em pecados, devemos confiar na graça do Senhor, no cuidado do Senhor, pois merecíamos a morte eterna, merecíamos a punição pelos nossos pecados, mas Cristo Jesus morreu em nosso lugar, e é por Ele, e é nos méritos dEle que nós podemos clamar ao Senhor: tem misericórdia de nós. Agora, vejam que na continuidade do verso de número 1 aí na tua Bíblia, e também no verso de número 2, Davi usa 3 palavras correspondentes para descrever o seu pecado. Ele fala de transgressão, iniquidade e pecado. Ele diz: apaga as minhas transgressões. Quando ele usa aqui a palavra transgressão, é uma ideia de passar do limite. Ele diz: eu passei de um limite pré-estabelecido, eu rompi algo, eu violei um direito. Imagina que você compre um terreno para construir uma casa. E você tem um vizinho, está tudo delimitado ali. Mas você decide construir a sua casa além do que está delimitado. Você passa dos limites. Você rompe o direito de outra pessoa. E quando Davi diz: apaga as minhas transgressões, ele está dizendo: é porque eu rompi, passei dos limites que deveria não ter passado. E meus irmãos, quantas vezes nós passamos dos limites? Nós rompemos o limite da nossa vida com os nossos pecados, com as nossas faltas, com as nossas transgressões. Mas saiba que o Senhor pode apagá-las pela misericórdia, pela graça. Ele é quem apaga os nossos pecados. Em Isaías 43, 25, ele diz: eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Mas Davi continua e diz: lava-me completamente da minha iniquidade, ou seja, da ofensa que eu cometi. É uma palavra utilizada para a depravação total do homem. Lembre-se de alguém aí que não toma banho. Quando você se encontra com alguém que não gosta de tomar banho, ou que não toma banho, você percebe a sujeira. Você percebe ali o estar encardido. Isso começa a cheirar como um mau odor. Isso começa a fazer com que a pessoa esteja aparentemente suja. E é assim que o pecado faz na nossa vida. Quando nós pecamos, fica uma mancha, fica uma marca, fica uma sujeira, fica um odor ruim. Pela nossa ofensa, pela nossa depravação, por um coração muitas vezes que faz questão em se abraçar com os mesmos motivos que pregaram Jesus Cristo na cruz, que foram os nossos pecados. Mas ele diz: lava-me, lava-me. E por fim ele diz: purifica-me do meu pecado. A palavra utilizada aqui para pecado no Antigo Testamento traz uma ideia de transgredir a lei de Deus, de errar o alvo, de não obedecer os mandamentos, de ir em direção contrária. Ele está pedindo purificação. Veja que o salmista começa falando e clamando ao Senhor que o Senhor adote uma postura de misericórdia para com ele, e termina solicitando uma ação específica que vem desta atitude de Deus, ou seja, que as suas transgressões sejam apagadas. Agora, você já se perguntou por que Davi não buscou perdão da maneira mais comum, conforme estava prescrita no Antigo Testamento, nos rituais do Antigo Testamento? Se você pecava contra o Senhor, você poderia levar animais para serem sacrificados. Você poderia levar novilhos, ovelhas, dentre outros animais. Mas por que Davi ele não vem com essa maneira mais comum? E queridos, ao que parece,
O Senhor levou Davi a entender que não somente ele, mas qualquer homem, qualquer mulher precisa de algo a mais para ser purificado dos seus pecados. Não basta apenas sacrifícios humanos. Trazendo para a nossa realidade, não basta apenas adornos religiosos para purificar os pecados. E isso faz sentido quando nós olhamos para o salmo anterior, para o salmo 50, verso 15, que fala sobre sacrifícios corretos. Onde o Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O Senhor diz também no Salmo 51, aqui no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Davi percebeu que não bastava apenas o ritual, mas acima de tudo a misericórdia do Senhor. E é isso também que nós precisamos, queridos, entender. Davi aqui, com um coração convicto, com um coração arrependido, ele entende que precisa unicamente da misericórdia do Senhor. O que vai perdoar pecados não são simplesmente as formas religiosas dos homens, ou as penitências que podem ser pagas. Não é fazer rituais que dizem que desta forma o Senhor pode perdoar os seus pecados, como botar um véu na cabeça, como pagar a penitência, como andar 10 quilômetros, andar 20 quilômetros, andar 30 quilômetros, ou comprar um óleo ungido que vai passar em você para que você seja limpo, ou comprar as águas que vieram do Rio Jordão, e aí você passa essa água em você e o Senhor lhe purifica do seu pecado. Não! Isso é uma mentira, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos perdoa pela sua misericórdia. O Senhor nos perdoa pelos méritos dele. O Senhor perdoa pelo sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Portanto, queridos, devemos ter isso em mente. Mas veja que a primeira convicção aqui de Davi, com um coração arrependido, foi entender que precisa da misericórdia do Senhor. Entenda que você precisa da misericórdia do Senhor. É a misericórdia que alcançou os crentes, mas para aqueles que ainda não são cristãos, não há outra forma de perdoar pecados, a não ser pela misericórdia, pela compaixão, pela graça do Senhor. Mas pode existir pessoas que dizem: mas eu não tenho pecado. Impossível. E nós veremos isso mais à frente. Todo homem está manchado pelo pecado. A Bíblia diz que o homem é inimigo de Deus por natureza, que todo homem carrega aquela manchinha podre do pecado, que os homens por si estão mortos nos seus delitos e pecados, que pelos reflexos do que Adão cometeu, nós já andamos e vivemos e respiramos como pecadores. Mas Jesus é o misericordioso que pode mudar, sarar e limpar a nossa vida. Sempre. Jesus é a misericórdia de perdão para aquele que ainda não o conheceu e para aqueles que o conhecem. Portanto, entenda que um coração arrependido sempre clama pela misericórdia de Deus. Você pode olhar neste momento e perceber talvez que você sempre justifique as faltas na sua vida. Você sempre acha que está correto, sempre está confiando nos teus méritos. Cuidado, porque talvez você ainda pode não ter um coração convicto e arrependido. Porque um coração convicto e arrependido confia unicamente nas misericórdias do Senhor. Mas o Salmo vai além e nos mostra que as convicções de um coração arrependido, uma das convicções é que esse coração entende que precisa confessar os seus pecados ao Senhor. Precisa confessar os seus pecados ao Senhor. Davi começa o verso 3 dizendo que está consciente do seu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí você pode dizer assim: mas é claro que Davi tinha consciência do seu pecado.
Porque para buscar perdão na misericórdia do Senhor, ele tinha que reconhecer. Mas o problema é que a maioria dos nossos problemas com o pecado começa exatamente neste ponto. Que ponto? Nós não confessamos muitos dos nossos erros, das nossas faltas, porque não reconhecemos que muitas das coisas que fazemos é pecado. Que muitas das nossas atitudes no dia, na semana, no mês, são ofensas contra o Senhor. Queridos, no nosso meio, há pessoas maledicentes. No nosso meio, há pessoas iradas. No nosso meio, há pessoas fofoqueiras. No nosso meio, há pessoas amargas. No nosso meio, há pessoas egoístas, idólatras, que põem coisas no coração cujo Deus não é o centro, que põem dinheiro em primeiro lugar, que põem trabalho em primeiro lugar, que põem até mesmo aquilo que é bom como a família em primeiro lugar, deixando Deus de lado. No nosso meio há pessoas que são totalmente voltadas para a cobiça, que são invejosas, dentre outras coisas. Só que infelizmente boa parte não mostra arrependimento diante de Deus e nem busca perdão, porque acha que isso é normal. Muitos entre nós ainda estão com um coração mundano. Um coração mundano é um coração não convertido que tenta driblar as próprias culpas. Eu sou uma pessoa que eu tenho inveja das outras. Bom, se te faz bem, continua. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me relacionar bem com ninguém, me dar bem com ninguém, mas se te faz bem, continua. Eu sou uma pessoa que eu estou traindo, mas se te faz bem, continua. Veja que o mundo hoje tem esta mentalidade. Não existe culpa, tudo é normal. Um dos grandes feitos do iluminismo, vertente filosófica do século XVIII e do existencialismo, que começou no século XIX, mas teve sua maior proporção no início do século XX, e certas ciências, por exemplo, como a psicanálise, foi de afrouxar o senso da responsabilidade do homem para com as próprias ações e eximi-lo das suas responsabilidades, sendo essa a liberdade mais valorosa do mundo. Ou, infelizmente, como nós estamos falando, tenta driblar aquilo que de fato ofende ao Senhor. Você faz o que você quiser, você mata, você rouba, você adultera, você pode fazer o que você quiser, você é livre para isso. Você pode adulterar, você pode ver pornografia, porque o seu cônjuge não está aí na fala de muitos, né, batendo o ponto. Você pode aderir ao homossexualismo, porque isso faz parte das coisas comuns de hoje. Você pode continuar naquele relacionamento que desagrada a Deus. Você pode continuar num relacionamento que está em desacordo com as Sagradas Escrituras, porque se você casar, aí vai ficar tudo certo. Sempre estamos, infelizmente, no coração de muitos do nosso meio, tentando driblar o pecado como o mundo faz e querendo normalizar esse tipo de coisa. Mas Davi está consciente do seu pecado, e nós também devemos estar se temos um coração arrependido. E ele diz: eu pequei contra o Senhor, sim, eu fiz o que é mal perante os seus olhos. E é isso que nós devemos fazer. Se de fato temos corações arrependidos, devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Não importa se o mundo diz que não é pecado, não importa se esse presente século diz que não é pecado, devemos confessar ao Senhor. O mundo não acredita nisso, mas nós somos convictos disso, porque a palavra de Deus nos diz assim. Veja que Davi não está dizendo que pecou contra Urias. Ele não está dizendo: Senhor, eu pequei porque matei Urias.
Ele não está dizendo simplesmente que pecou contra Batseba ou contra o povo de Israel. Mas sim, ele pecou contra essas pessoas. Só que em última análise, todo pecado e toda ofensa grave é contra o Senhor. Não importa a natureza do pecado. Quem peca está ferindo a Deus. Quem peca está ferindo ao Senhor. É por isso que Davi diz também que o Senhor teria plena razão em julgá-lo, como está aí no restante do verso de número 4. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Creio que alguns irmãos lembram que há alguns sermões. Nós falamos que no Antigo Testamento há duas palavras para se referir à justiça. Uma fala de uma justiça que deveria haver por meio de relacionamentos interpessoais. Fidelidade num relacionamento. E quando esse relacionamento era quebrado, havia injustiça. E outra que apresentava a sentença proporcional à transgressão cometida. Ou seja, se você errou, se você falhou, você tem a justa sentença por causa disso. E Davi usa essas duas palavras aqui no verso de número 4. E o que ele está dizendo com isso? O Senhor será tido por justo no teu falar. Por quê? Porque ele quebrou o relacionamento com Deus. Davi quebrou o seu relacionamento com Deus por causa de um pecado tão grave. E quando o Senhor falasse contra ele, o Senhor seria justo porque Davi quebrou este relacionamento. Mas também Davi diz que o Senhor será puro no seu julgar. Ele está dizendo, o Senhor é justo quando pronuncia sentença contra mim, porque eu errei contra ti. E é por isso que quando Paulo, meus irmãos, diz lá em Romanos 5, em Romanos 3, que Jesus nos justificou, ele não está dizendo apenas que Jesus pagou por nossos pecados e recebeu a justiça de Deus pelas nossas transgressões. Lembre-se que lá em Romanos ele diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Essa justiça foi imputada em nós porque Jesus recebeu a ira justa de Deus por causa dos nossos pecados. Não é só isso que Paulo está dizendo. Mas ele também está falando que Jesus desfez um relacionamento quebrado entre nós e Deus. Porque éramos inimigos do Senhor, Jesus Cristo trouxe reconciliação entre Deus e os homens. Aquele, meus irmãos, que aceita Jesus Cristo, tem que entender que Jesus pagou pelos nossos pecados. Aquele que recebe Jesus, que foi alvo da graça de Jesus, tem que entender também que Jesus desfez a inimizade que existia entre Deus e os homens. Como disse Paul Washer, aquele que tem a Cristo é justificado e tratado como justo, porque há 2000 anos Jesus foi tratado e condenado como um culpado. E devemos nos regozijar nesta verdade, nos alegrar nesta verdade. Porque um coração arrependido que confessa os teus pecados tem de fato essa graça de ser justificado por Cristo. Mas Davi também argumenta que é um pecado que o acompanha desde o seu nascimento. Ele diz que o pecado o acompanha desde a sua concepção. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, na tua Bíblia em português aí não aparece, mas em hebraico ele está usando uma espécie de interjeição. O que é isso? É uma cláusula hebraica que traz um chamado. É como se ele estivesse chamando a atenção. Presta atenção aqui, Senhor. Veja, observe que eu fui concebido como um pecador. É como se ele dissesse, como eu posso, ou qualquer homem pode fazer outra coisa se não pecar, vendo que desde o momento da nossa origem, a vida está maculada pelos efeitos do pecado. Davi está confessando o seu pecado e assumindo total responsabilidade por ele. Está confessando que nunca houve um momento em sua existência em que ele não fosse um pecador. O que é que temos aqui? Depravação total. É por isso que é estranho quando algumas religiões falam que a criança é um anjo puro, imaculado.
sem pecado. Deixa seu filho se criar sozinho para você ver. Não o discipline, não o ensine para você ver o que é que ele vai virar. Deixa. Veja os reflexos da falta de criação e disciplina no Senhor que a sociedade está vendo por meio de filhos. Sabe por quê? Porque a humanidade não tem a sabedoria para entender que o homem já é concebido em pecado. A Bíblia diz que a estultícia habita no coração da criança desde o seu nascimento, e é praticamente isso que Davi está falando aqui. Ele diz: Senhor, veja que eu sou um pecador desde o meu nascimento. Então, se eu cometi esse pecado, isso sim faz parte da minha essência agora. Ele está confessando esta verdade diante do Senhor. Mas Davi sabia que da mesma forma que o pecado era algo interior, o Senhor também deseja verdade e sabedoria no interior dos que lhe pertencem. Mais uma vez, ele usa no hebraico um chamariz. Veja, Senhor, veja aqui. A verdade se deleita no íntimo, e a sabedoria me farás conhecer. No interior o homem é pecador, mas também é no interior que o Senhor dá sabedoria e faz o homem conhecer a necessidade dele. Portanto, meus irmãos, devemos confessar os nossos pecados. Devemos confessar ao Senhor, sim, os nossos pecados, porque como diz Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Meus irmãos, nós não podemos seguir o fluxo dessa era que nós estamos, seguir os pensamentos corrompidos deste mundo. Vejam que as pessoas vivem como se o pecado não existisse e não os confessa diante de Deus. Está tudo bem. As pessoas acordam, as pessoas vivem durante o dia sem a percepção de que são pecadoras. Recentemente saiu uma série na HBO Max, uma série que é também um gamer, The Last of Us. E ali conta a história de um fungo, uma espécie de fungo, de vírus, que domina as pessoas, toma conta das pessoas a tal ponto que controla em um determinado momento essas pessoas de maneira única. E elas não têm mais reação. Elas vivem pelo domínio daquele vírus, daquele fungo. E o pecado é assim. O pecado domina a humanidade, está tudo normal. Está normal, filho mata pai, pai mata filho, filho contra pai, pais contra filhos. Está normal a prostituição, está normal o homossexualismo, está normal a droga, está normal os vícios, está tudo normal para as pessoas. Está normal sonegar impostos, está normal fazer tudo aquilo que é ruim, está normal roubar. Quem rouba hoje no nosso país é tido até como herói, como Deus para muitas pessoas. Os políticos que o digam, não é verdade? Está tudo normal para esse mundo, mas nós somos diferentes. Nós devemos reconhecer as nossas faltas diante do Senhor e confessá-las. Não há outro lugar onde existe perdão para eles a não ser aos pés da cruz. E se eu não confessar os meus pecados, então você não tem um coração arrependido. E se você não tem um coração arrependido, infelizmente o seu destino pode ser trágico. Mas aos pés da cruz, confessando os nossos pecados, nós os deixamos lá. Me lembro do livro O Peregrino, de John Bunyan, onde o peregrino cristão, ele vai até os pés da cruz e ali o seu fardo cai. O peso nas suas costas cai. O pecado é um peso na nossa vida, mas em Cristo podemos ser libertos dele. Confesse os seus pecados ao Senhor. Deixe os seus pecados aos pés da cruz. Mas o texto, ele segue e diz que uma outra convicção de um coração arrependido é que ele acredita que será purificado pelo Senhor. Aí você lê aí dos versos 7 a 9, principalmente o verso 7, e você pergunta assim, por que acredita? Não parece que ele está pedindo aqui? Purifica-me, lava-me, não parece que ele está pedindo? Observe aí que dos versos 7 a 9,
nós temos as mesmas expressões do início, de purificar e lavar. Purifica-me, lava-me. A diferença é que nos primeiros versos, o que nós temos lá são verbos imperativos. O imperativo hebraico não é só ordem, expressa também desejos. Só que o que temos aqui são verbos que estão numa espécie de modo indicativo, que apontam que de fato isso acontecerá em um determinado tempo. Então o salmista está dizendo que sim, o Senhor o purificará. Ele diz: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Isopo era uma planta que existia no deserto, uma planta que era fácil de absorver o líquido que ela passava. E era usado os ramos para borrifar líquidos nas cerimônias de purificação. Por exemplo, lembra lá quando o povo estava para sair do Egito? Nas 10 pragas do Egito? Na 10ª praga, o que foi ordenado? Que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais da porta. E foi passado com isopo. E quando a 10ª praga veio, o anjo da morte passava, e as casas que o isopo passou com sangue não tinham seus primogênitos mortos. Era usado também para purificar homens que haviam sido curados de lepra e homens que haviam tocado em um corpo morto e se contaminado por o fazê-lo. Ou seja, o isopo era utilizado em alguns rituais para purificar, tanto com sangue, tanto com água. E Davi, ele vai usar essa linguagem aqui para dizer que o Senhor o purificará. O Senhor me purificará com isopo e ficarei limpo. Mas ele diz, o Senhor também me lavará e eu ficarei mais alvo que a neve. Davi está dizendo que o Senhor agirá como um sacerdote. Quem é que purificava com isopo? Quem é que limpava? Quem é que tinha essa função de purificar as pessoas desse jeito? Era o sumo sacerdote. E quando nós já aplicamos a Cristo Jesus, sabemos que Ele é o sumo sacerdote que purifica o seu povo. O que está escrito em Hebreus capítulo 4, dos versos 14 e 16? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele mesmo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo é o sumo sacerdote que purifica a vida do homem, que limpa, que restaura, que cura, que lava a ponto do homem ficar mais alvo que a neve, como nós cantamos no hino 269. Ele diz também no verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Faze-me ouvir júbilo. É como uma espécie de cântico de livramento. E o interessante é que foi Davi que inseriu o cântico no culto ao Senhor. Está lá no primeiro livro das Crônicas, no verso 16. É como se ele dissesse que nesse ritual de purificação, o Senhor faria ouvir o júbilo, o cântico de alegria por esse livramento. Mas outra coisa fica clara para nós aqui, meus irmãos: pecados têm consequência. Para que exultem os ossos que esmagaste. Lembrem-se que nós falamos que o Salmo 32 é paralelo ao 51. Provavelmente foi a mesma ocasião. E lá no Salmo 32, quando Davi ele está falando novamente sobre o perdão do Senhor, ele fala dos versos 3 a 4. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Apesar de expressão de confiança, vemos também que o Senhor não deixa os teus servos imunes das consequências dos seus pecados. O adultério de Davi com Batseba custou caro.
primeiro filho morreu. A espada não se apartou da casa de Davi por um longo tempo. Davi foi destituído como rei. Davi viu o seu filho Aminon possuir indignamente a sua filha Tamar. Viu Absalão, seu filho, que usurpou o seu trono mais tarde, matar o seu irmão Aminon. Perseguia ele o próprio pai, ele teve que ser um fugitivo. Também teve que ver o seu filho sendo morto logo depois por Joabe. Porque quando nós lembramos novamente de 2 Samuel, quando Natã vai até Davi, ele diz: você não vai morrer por causa dos seus pecados, mas eles terão consequência. A espada não se apartará da sua casa. Os nossos pecados têm consequências. As nossas faltas diante do Senhor têm consequências. Existe um ensinamento errado dizendo que nós somos inocentados. Não, inocentados não, a culpa é nossa. Jesus justifica, ele recebe a paga por este pecado, mas nós continuamos com a mancha de pecado. O adultério manchou a vida de Davi. O adultério e outras coisas mancham a vida de muitos crentes. Jesus já pagou por eles, mas a mancha fica lá. Quantas famílias destruídas. Quantos relacionamentos quebrados por causa de outras atitudes também. O pecado é uma coisa feia que traz consigo um preço muito maior do que ele oferece. Eu me lembro, queridos, que o que ilustra um pouco isso foi uma situação que eu e Isabelle nós passamos quando nós estávamos indo para o litoral de São Paulo. A gente nunca tinha ido ao litoral norte e nós paramos em um posto. E a gente parou lá porque estava cheio de carro. Estava cheio de carro lá, então a gente falou, ó, esse posto deve ser bom. Nós estávamos com fome, havíamos saído cedo e Isabelle, quando entrou, ela viu aquele pão na chapa, bonito, cheio de queijo, cheio de linguiça, aquela coisa gostosa, chega, dava água na boca. E ela falou, quero um pão daquele. Eu falei, então vai lá, pergunta o preço. E ela chegou para uma mulher e perguntou assim, qual é o preço? A mulher não falou muito bem, falou assim, 6. Eu falei, lá 6. Só deu para entender 6. A Isabelle perguntou 16, ela falou, é. Então tá bom, manda esse pão aí. Só que quando nós chegamos para pagar a conta, apareceu R$46. Apenas um pão. E parece que não tinha sido só com ela, tinha outras pessoas reclamando também. Porque aquela moça que estava falando o preço, parece que ela estava enganando para as pessoas comprarem, porque era muito caro. E pegou muita gente nisso aí. Moral da história, o pecado é assim. Muitas vezes ele diz que é um preço, mas ele cobra muito mais caro. Me traumatizou até hoje pagar aqueles R$46 num pão. Mas o pecado é assim. Ele tem consequências. Ele cobra um preço mais alto e é por isso que é estranho. Tipos de pregação que diz que as pessoas podem continuar no erro. São estranhos, sou anômalo para nós. Quantas pregações nós temos ouvido aí? Venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. Jesus te aceita assim. Você pode estar jogado em qualquer pecado e permanecer nele, porque Jesus é bonzinho. O Senhor é só amor. Venha do jeito que você está. Aí vai lá, canta, está lá naquela igreja que parece uma boate. Canta, ai que coisa maravilhosa, eu estou sentindo o Espírito de Deus, está tudo bem dentro de mim. Quantos artistas hoje com vida promíscua, né, diz que são crentes e vão à igreja, sente aquela coisa, ouve a palavra maravilhosa que diz você é o centro de Deus, você é a coisa mais preciosa, pode viver na sua vida miserável de pecado, Deus não está nem aí porque Ele é amor. Isso é estranho, meus queridos. Porque as escrituras nos diz que o Senhor abomina o pecado, que o Senhor odeia o pecado. E que pecados têm consequências, sim. Não aceite esse tipo de pregação de maneira nenhuma. Porque um coração convicto e arrependido, ele entende também que o pecado é algo nocivo. Fazem-me ouvir júbilos de alegria
para que exultem os ossos que esmagaste. Davi sofreu por causa dos seus pecados. O seu corpo, a sua família, a sua alma. E se você permanecer em pecado, não vai ser diferente com você. Mas ele termina no verso 9 dizendo: esconde o rosto dos meus pecados. Aqui nós temos os imperativos de volta e apaga as minhas transgressões. Veja que ele faz o mesmo pedido que ele tinha feito no verso de número 1. A ideia é que o rosto do Senhor está virado para o seu povo. Nós temos isso no Antigo Testamento. Os olhos do Senhor estão sobre o teu povo. Mas Davi fala: esconde o rosto dos meus pecados. Não contemple isso, Senhor. É interessante como muitos crentes, infelizmente, pecam como se Deus não estivesse olhando. Porque o pastor pode não ver, seu irmão pode não ver, mas o Senhor está vendo. Mas Davi, envergonhado, diz: esconde o rosto e apaga todas as minhas iniquidades. Porque ele sabia que o Senhor poderia fazer este bem tão grande à sua alma. E é isso que você tem que confiar. Saiba que se você de fato foi tomado por um arrependimento genuíno, que não é propriamente de você, a Bíblia fala que nenhum homem pode se arrepender senão por agir do Espírito Santo de Deus. Que nenhum homem reconhece os seus pecados se não for pelo agir do Espírito Santo de Deus, pela graça em Cristo Jesus. Se você está arrependido das suas faltas, saiba que o Senhor irá purificá-lo. Não tenha dúvidas disso. Aqueles que são descrentes, saiba que se de alguma forma tem vindo arrependimento no seu coração, corra para Deus, porque Ele pode lavá-lo, purificá-lo, perdoá-lo com sangue puro, com sangue carmesim. Não existe outra forma de perdoar perdão, de perdoar pecados, de trazer perdão, irmãos. Confie nesta verdade. Acredite nessa verdade, se regozije nessa verdade. O Senhor pode te purificar. Seja qual for o tamanho do teu pecado. Seja qual for a abrangência do teu pecado. Os méritos são dele. É unicamente dele. E Davi entende isso. Vá para os pés da cruz. É lá que existe perdão. É lá que existe mudança. É lá que existe transformação. Possamos entender isso então. Possamos guardar no nosso coração que um coração convicto e arrependido dos seus pecados clama pela misericórdia do Senhor, confessa os seus pecados e acredita que será purificado pelo Deus único e verdadeiro. E diante do que nós acabamos de ouvir, devemos nos gloriar na cruz. Querer estar aos pés da cruz e também cantar esta verdade. É por isso que eu convido os irmãos a colocarem-se de pé.